Esse é o projeto para tela, segundo o julgamento de Jacques Molay. Esse personagem aqui é o Ancião da Montanha. Durante o julgamento, esse foi um dos poucos personagens que vão estar nesse desenho, que depois tornaram uma tela gigante, de 1,35 m por 1,95 m, que durante o julgamento esteve a meu favor, me protegeu, mostrou o que eu havia feito de bom naquela época, com Jacques Molay. Ele e mais outra pessoa. Todos os outros personagens que estarão nesse esboço, nesse projeto para tela, me julgaram e mostraram todos os erros cometidos por mim, como um homem que falível ainda sou nessa existência atual, e que no futuro, na existência atual, me apareceram esse julgamento como visão que eu tinha quase todas as noites, poucas vezes na semana eu não tinha, desse julgamento que abalou meu psicológico. E falarei um pouco sobre a figura do Ancião da Montanha. Eu conheci esse senhor, que era o Ancião da Montanha, no ano de 1277, certo? Quando eu estava fazendo treinamento como ainda não mestre templário, né? Como um simples irmão da Irmandade, mas que já tinha a carta de hereditariedade, onde me dava direito de ser o grão-mestre após atingir a idade de 45 anos. E esse personagem maravilhoso me ensinou muito a usar magia branca, não a magia negra, que eu nunca pratiquei, né? Apesar que ele sabia praticar magia negra. Eu, como Jacques Molay, nunca pratiquei magia negra. Então, nós nos conhecemos, fizemos muito parcerias juntas. O Ancião da Montanha representava um líder religioso, né? Que vivia entre o Egito, a Núbia, aqueles países da África, né? Falarei um pouco agora sobre a religião do Ancião da Montanha, o que ele representava. Para você ter mais detalhes sobre essa pessoa, sobre esse líder religioso, aconselho a você ler esse livro. Pablo Alegrete, As Redes Secretas de Poder, certo? Grandes estruturas de um plano mestre do século 22. Ainda está em ação esse plano administrativo para o século 22. Bom, eu marquei aqui a página com pente. Vamos falar sobre o Ancião da Montanha. O Ancião da Montanha, desde tempos imemoráveis, as civilizações irano-semitas têm sofrido tantos conflitos, com todas análise unilateral se transforma em uma imprecisão quando se faz referência aos valores orientais e ocidentais. A disputa irano-sanita gerou tamanha quantidade de metáforas que muitas vezes a humanidade se viu na necessidade de recorrer a figuras de retóricas para compreender uma situação a partir das façanhas surgidas do texto revelados ou de fontes próximas a fábulas. Alguns asseveram que a razão briga com a metáfora e só se funde segundo um paradoxo onitente ao extremo.
Os extremismos podem se unir por uma diversidade de interesse, mas entram em colapso quando este não vingam. Nisso subjaz a questão, diga-se, mística, do ancião da montanha. Os diversos registros dos mortais descrevem um religioso identificado como Brocardo. Afirmava que os sectários eram, na realidade, seres infernais, cuja enganosa aparência era análoga à dos espíritos celestiais. O Islã, à semelhança de outros cultos, inclui em seu seio sujeitos afeitos ao misticismo. Os mais ortodoxos eram constituídos pelos sufistas, embora fossem incondicionais quando aos preceitos do Alcorão, instituíram meios ocultos de iniciação. Não obstante, paralelamente a essa sociedade ortodoxa, incluíram grupos de caráter heréticos, que tanto o Senhor da Montanha como nós, templários, era passada até 1314, que foi a minha gestão na Ordem Templária. Todas as eleições eram heréticas, só quem passava por esse concílio, por essa eleição, era um grupo de família e a eleição era entre eles. E aqui fala sobre essa hereditariedade. Então, surgidos a partir de uma ruptura dentro dos xiitas, a qual é conhecida como cisma israelita. Essa hereditorodoxia, sempre com base nos valores muçulmanos, traria em si a instauração na Síria, 863 d.C., de uma irmandade herética israelita, cujo fundador foi o persa Abad, filho de Maimon. Esses israelitas difundiram um dogma como notória raízes gnósticas, extrapolando as leis do Alcorão. Incorporaram em seu corpus místico 6 escolhidos inspirados pelo Logos do Verbo: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Ponderou-se como sétimo enviado uma espécie de avatar conhecido como Imani, um tal Ismael, filho de Deshfer, caudinho das idades, ou por 7 graus progressivos, de modo que qualquer atitude que fosse considerada uma regressão no caminho desses graus era severamente reprovada. Os israelitas chegaram a ter uma posição preponderante nas esferas da política e das artes da guerra. Afirma-se que atualmente essa seita continua tendo muitos fiéis, uma espécie no mundo hindu, que é governada por uma espécie de régulo místico, ao qual se atribuem dotes espirituais e temporais, o Agam Karkan. Como se verá, as seitas muçulmanas, segundo sua idiosincrasia, tanto podem ser irmandades de contemplação, expiação e paz, quanto labirintos ultradogmáticos messiânicos.
Nesse último caso, o terrorismo é a ferramenta fundamental para a salvação espiritual, uma vez que abate o modo de crer e de agir do inimigo. Então, esse fundamentalismo é o elo que une a imperfeição do mundo secular concreto e a perfeição do universo espiritual. A seita dos israelitas inclui uma relação de conhecimentos que talvez tenha mais de anedótico que de histórico. Isso é uma visão crítica de uma pessoa que só vê, no caso aqui o autor, vê o lado mais político do que religioso e gnóstico da situação. Antes de mais nada, devemos destacar para melhor precisão que, apesar de tudo, sua inconsistência e instabilidade histórica, uma lenda se situa dentro das coordenadas espaço-temporais, enquanto que um mito é um complexo atemporal de alegorias e crenças, em que o elemento humano desaparece para ceder lugar ao sobrenatural. O caso do Ancinho da Montanha não é uma exceção nesse controverso marco entre a dupla lenda da história e a Idade Média. É muito profusa em lendas metafóricas que recobrem e alteram a realidade histórica. Quantas vezes as histórias oficiais não foram traçadas de acordo com uma interpretação a favor ou contra o clássico modelo de lendas negras ou cor-de-rosa? Fazer um juízo rápido da história leva qualquer pesquisador a cair na tentação de criar lendas com aparência de realidade pura, mesmo que, afinal de contas, o que se trata apenas de lendas. De qualquer modo, a história do Ancinho da Montanha parece guardar sincronimamente muito da lenda e de história, a ponto de ser impossível de eliminar o fim de uma e o começo da outra. Durante o período que vai do ano de 909 ao 1171, os israelitas regeram o Egito, onde foram conhecidos como Fatimidas. Naquela época, Razan, o primeiro ancião da montanha, exilou-se nesse país africano e refugiou-se no Irã. Ali e na Síria, os israelitas fatimidas adquiriram o nome de nizaritas, pois declaravam a autoridade indiscutível dos fatimidas, dos descendentes de Nizar, ultimado no Cairo, no ano de 1096, pelos mamelucos, que preferiam o outro filho de califas, cujo nome era Nosmaraves ou Altmostali. Cabe esclarecer que Nizar era um filho direto de califa Mustafain, que morreu no ano de 1094. Como consequência disso, os nizaritas se separaram dos ismaelitas quando Hassan decidiu não aceitar a designação no Egito de Mastamarid como novo imamane, apoiando seu irmão Nizar. Disse que a tradição ciro-irania é depositária de um ensinamento místico e herético, com base em uma
em uma maneira de violência hedonista e devoção fanáticas ao profético. Uma das hipóteses afirma que o adjetivo de ancião da montanha é impróprio devido ao fato de que o líder original dos ismaelitas, fanitas, nizaristas, Hassan ibn Saban, 1056 a 1124, não ter ultrapassado, segundo consta, os 40 anos de idade, quando assumiu o poder e tornara a fortaleza de Al-Assumo. Hassan ibn Saban, o notável sheik, conhecido como o primeiro ancião da montanha, conforme relatam as diversas fontes, era um sujeito carismático ao qual foi conferida uma investidura similar de grão-mestre, Córdova de Al-Assutu, quando ainda não havia completado 38